Oi, gente, boa tarde. São 5 horas do dia 20 de maio de 2020. Nós estamos aqui para mais uma entrevista no nosso projeto A Professora Quer Saber. Hoje nós vamos entrevistar a querida doutora Edinair Oliveira, lá de Rondônia, que vai falar para a gente um tema muito bacana. Eu vou recebê-la e a gente dá continuidade aqui. Gosto muito de pontualidade. Olá! Tudo bem? Olá, tudo! Graças a Deus. Eu estava falando aqui que eu amo gente pontual. Como é que tá? E aí é 1 hora mais cedo, não é isso? Aqui agora são 16 horas. Legal. Então, a gente mora num país tão grande que a gente tem até fuso horário, né? Muito bacana isso, né? Doutora, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui nesse momento, nesse bate-papo descontraído que a gente tem todos os dias, segunda a sexta. Vou baixar o volume do meu celular, porque quando a gente deixa o volume mais alto, ele dá eco. E aí, a gente todos esses dias, de segunda a sexta, às 5 horas, horário de Brasília, né? Não de Rondônia. Mas a gente está aqui para falar temas relevantes, estabelecer também um contato visual com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente quer ver e que a gente não está podendo porque esse momento não está permitindo. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu conheci a doutora, né, através de uma live do professor Rodolfo Pampona e no final da live a professora contou para mim é parábola, né? A parábola das sementes. E eu me apaixonei pela professora desde aquele dia, porque a professora é uma fonte de inspiração para a gente que está estudando e que também que atua no direito previdenciário, em um momento de tantas portarias, tantas MPs, tantas mudanças, né? A gente está, assim, soterrado de informação, né? E isso cria na gente uma certa ansiedade. Aquela ansiedade de eu não estou dando conta, né? Da vida que de repente apareceu para mim, né? Estranho isso, né? Mas a gente vai colaborando como a gente pode, né? E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque até agora a gente não falou desse tema que a gente vai falar hoje. É um tema, assim, bonito, é um tema muito humano e pelas duas situações, pelo salário maternidade e pela própria reprodução assistida, que são duas situações assim que envolvem muito amor, né? Então, quero te dar as boas-vindas. E, gente, eu vou apresentar formalmente a doutora Edinair Oliveira, que é advogada, pós-graduada em prática previdenciária e pós-graduanda em direito homoafetivo e de gênero, educação em direitos humanos, diversidade e questões étnicas e sociais, e faz parte da Comissão Especial de Direito Previdenciário da Seccional Rondônia e é associada do IBDP. Seja super bem-vinda e é um prazer tê-la aqui. A casa é sua, hoje e sempre que você quiser estar aqui conosco. Além de muito inteligente, a doutora Edinair me conquistou com a sua elegância, porque eu estava vendo as fotos, eu falei, gente, que pessoa elegante! Amei! Mas vamos lá. Reprodução assistida já é um tema enorme por si só, porque envolve diversos aspectos do direito, né? Envolve direito de família, direito civil, né? Situações de sucessão, envolve muita coisa. E direito, e tudo isso pode ser dentro do nosso país, pode envolver direito internacional, né? Se as fronteiras forem afetadas, uma infinidade de saberes. E quando a gente fala do direito previdenciário, existe essa questão do salário maternidade, que é um benefício, né, desse momento na vida da mulher. E aí, doutora, como é que a gente começa esse assunto? Eu vou deixar você começar, porque eu não sei nem começar. Vamos lá. Então, né, eu vou tentar resumir aqui o salário maternidade, né? O salário maternidade, ele é concedido, né, a empregada doméstica
a trabalhadora avulsa, ou a contribuinte individual, a segurada especial, que é a trabalhadora rural, né, que mora no sítio, que exerce regime de atividade de economia familiar, ou aquela que trabalha de carteira assinada e lá na função dela está a trabalhadora rural, ou para facultativa. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de usar, assim, exemplos colocando eu. Então, vamos lá. Eu, Ednaí, eu não vou aqui entrar nos critérios, o que é qualidade, o que é carência, enfim. Mas eu, Ednaí, vamos supor que eu tenho todos os requisitos legais, né, para ter direito ao salário maternidade. E aí, eu resolvo, enquanto mulher, que eu quero gestar uma criança, né? E aí procuro todos os meios e verifico que eu não tenho condições de estar gestando essa criança. E aí, como que fica, né? Eu, Ednaí, por exemplo, eu tenho os ovos, os meus ovos, eles podem ser utilizados em um procedimento que pode ser gestado em uma outra barriga, né? Que é vulgarmente chamado de barriga de aluguel. Ou, né, cessão temporária do útero, né? Ou maternidade assistida. Aí, como que isso acontece no Brasil? Infelizmente, a gente não tem nenhuma legislação acerca. O que a gente tem? É uma resolução 2168 do Conselho Regional de Medicina, desde o ano de 2017, e ela regulamenta todos esses procedimentos. Então, vamos lá. Eu, Ednaí, independente se eu sou solteira, casada com um homem, ou posso estar ou casada com uma mulher em uma relação homoafetiva, eu resolvo que eu quero ter um filho. O meu útero, ele não consegue gerar essa criança. Então, eu vou precisar de uma gestante em substituição. Essa outra mulher, conforme a resolução do Conselho de Medicina, ela tem que ser minha parente em até 4º grau. Se ela não for minha parente até 4º grau, o Conselho Regional de Medicina tem que me autorizar por escrito o porquê que essa outra pessoa que não é minha parente vai gestar essa criança. Mas, exemplo, eu consegui uma parente ou eu consegui a autorização do Conselho Regional de Medicina. E essa outra mulher, ela vai gerar essa criança, né? Essa mãe em substituição, ela vai gestar, vai ser feito o procedimento da fecundação, da fertilização in vitro, depois de até 14 dias é implantado dentro do útero dela, ela vai gestar a criança por 9 meses, beleza. E aí todos os procedimentos, independente se eu sou casada ou não, enfim, o material biológico é meu, né? O óvulo é meu, ela está apenas cedendo o útero. Aí, ok, a criança nasceu. Lá na declaração de nascimento vivo, já não vai constar, né, o nome dessa mãe em substituição. Vai constar o meu nome. E aí, eu, Ednair, vou lá no cartório de registro civil e registro o bebê como meu filho. Eu tive um filho, mas ele não foi gestado na minha barriga. Depois eu, Ednaí, vou ao INSS, tenho todos os requisitos, vou perante o INSS, faço o requerimento de salário maternidade, né? E eu, Ednaí, consigo, deferido a concessão do salário maternidade. Ok, eu, Ednaí, recebi. E a mãe em substituição, né? Ela carregou o bebê por 9 meses, né? Ela passou por todo o estado puerperal, né? Enfim, ela que sofreu todas as intempéries após o parto, ela ainda pode ter uma depressão pós-parto, né? A gente sabe que isso ocorre, infelizmente a gente não deseja. Mas, tipo assim, no estado puerperal, a gente sabe que é muito delicado, tem que ser tratado com muito cuidado. Essa mãe em substituição, perante a legislação previdenciária, ela não tem direito ao salário maternidade. Ela gestou, carregou, né? Passou por todas as dores, se ela resolveu ter parto normal, inclusive ela sofreu as dores do parto, mas ela não... Se ela for lá no INSS, fizer o requerimento, primeiro, ela não tem uma certidão de nascimento, né?
Porque o principal é você ter uma certidão de nascimento ou um aborto quando ele não é criminoso. Então, ela não tem a certidão de nascimento. Então, ela não tem um bebê. Ela gestou, mas ela não tem um bebê. E agora? Que eu estou estudando é para elaborar a seguinte tese, para que futuramente os tribunais eles venham a adotar isso por equiparação e extensão com o que acontece com a adoção. A adoção é a única exceção no direito previdenciário brasileiro que, diante de um nascimento de uma única criança, né, duas mulheres recebem salário maternidade. Exemplo, eu, Ednaí, consegui gestar uma criança, depois que ela nasceu, eu entrego ela para adoção. Eu, Ednaí, faço o requerimento de salário maternidade e percebo o salário maternidade. A mãe, quando ela vir a adotar, né, quando sair o termo de adoção, se ela fizer o requerimento de salário maternidade, ela também terá direito. Então, o que eu penso e defendo é que nós temos que ir nos tribunais, porque a legislação, pelo jeito, não está interessada em... A gente teve a reforma da Previdência, isso não foi tratado, né? Na semana passada, a doutora fez a live com a professora... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Ela estava falando sobre transgenização, né? Que a gente vê a professora Cristiane Mussi, isso. Teve a oportunidade disso ser tratado, né? E não foi. Então, como que a gente, advogado, previdenciarista, tem que fazer com que isso seja deferido? Somente na forma judicial. Porque, administrativamente, o que a gente tem até hoje é uma decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, que não é essa situação da reprodução assistida, mas eu penso que já é um grande avanço de um casal masculino de uma união homoafetiva, que um dos pais, ele pleiteou o salário maternidade em virtude da adoção, né? E o Conselho de Recursos deferiu. Falou porque o que acontece? O salário maternidade visa tanto a proteção da criança, né, após os primeiros meses de vida, ou então, em caso de adoção, aquele período, né, de formar os laços de afeto, de trazer essa harmonização dentro do núcleo familiar, não importa que tipo de família que a gente está falando, né? Se é uma família mais tradicional, se é uma família homoafetiva, o que a gente trata aqui é do direito busca tanto o direito da parturiente, né, quanto da mãe, para que todas as duas possam receber o salário maternidade, porque nesse caso ela fez, no Brasil não pode ser, tem que ser a título gratuito. Ela não cobrou nada para gestar a criança, né? Ela fez totalmente de muito amor, de muita boa fé, cuidou e no final ela não tem esse respaldo da legislação previdenciária. Então, isso eu acredito que é algo que nós, advogados previdenciaristas, temos que buscar que venha a jurisprudência consolidar isso, né, para que eventualmente possa vir uma legislação. Ou consolidando na jurisprudência, eventualmente, não sei, TNU, algum dos TRF, possa simular isso para que a gente possa efetivar o direito das duas mães, porque querendo ou não, as duas foram mães, né? Olha, são milhares de informações e minha cabeça fica assim, brilhando, querendo pegar tudo para falar, né? Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está entrando, tá, gente? Se vocês quiserem, coloquem a cidade que vocês estão falando, que aí a gente tem noção. Eu já vi gente aqui de vários lugares, né? E é muito legal quando as pessoas dizem. E quero pedir para vocês também, se vocês souberem de alguém que tenha interesse nesse assunto, que é um assunto novo, é um assunto que não é muito debatido, então a gente, quando tem a oportunidade de falar sobre o assunto de forma tão aprofundada, a gente, né, vamos espalhar um pouquinho de conhecimento. Então, se vocês quiserem indicar o vídeo para alguém, é só clicar nesse aviãozinho que tem aí e para chamar mais pessoas, esse coraçãozinho aí, que aí a gente dá uma enchida mais também aqui. Mas eu quero dizer, doutora, que primeiro que eu já amei tudo que você falou. Mas eu notei alguns pontos. Aqui, ó, de Paraná, daí de perto, Rio de Janeiro. Essa mãe
né, que teve a criança dentro dela por tanto tempo, muitas vezes ela também é uma segurada do INSS, porque ela pode ter feito por um ato de amor, e a gente sabe que parente de até quarto grau é primo, né, para o Código Civil. Então, essa parente, ou até mesmo essa outra pessoa, desde que autorizada, teve todo esse período, toda aquela alteração hormonal, toda aquela modificação no seu corpo, e depois ela não tem o tempo de se refazer, mesmo tendo segurada, tendo esse respaldo de um seguro que, se fosse por ela mesma, se fosse dela o bebê, como dizer assim, ela teria direito. Então, não faz muito sentido, né? Acho justíssima a sua tese por equiparação, achei maravilhosa. E tem um detalhe que, às vezes, os previdenciaristas se esquecem. Esses julgados, que às vezes encontram acolhida no TRPS, e até na CAGE e tudo mais, eles, às vezes, encontram acolhida porque, às vezes, tem algum advogado que leva o pensamento adiante. E somente as agências do INSS têm vinculação com as INs. O pensamento acima disso, em outras instâncias, no processo administrativo, ele é muito desvinculado dos critérios objetivos. Então, às vezes, uma primeira negativa não é motivo para você desistir de prosseguir no processo administrativo, porque, conforme esse casal de 2 homens que recebeu a condição do salário maternidade, às vezes recebe justamente por quê? Porque o entendimento da Câmara ou da Junta não está vinculado ao critério objetivo. E a gente sabe que o Código Civil trouxe a alteração do conceito de família. E a gente tem que trazer isso para dentro da cabecinha das pessoas. Se a família já é vista diferente, se o poder agora é familiar, não é mais aquele pátrio poder, porque a gente não está preso àquele formato de família, homem, mulher, o pai que manda, o chefe da casa. Se isso já se esvaziou da nossa sociedade, nós temos que estar de portas e corações abertos para essas novas leituras, porque o que a gente está falando aqui é de um ato de amor. Então, já amei de cara tudo que você falou, né? E vou pedir para você tratar assim, dessas questões. Porque, por exemplo, ainda estamos com o prazo de 120 dias, né? São aqueles 4 meses. Em algumas situações, só quando a empresa... Então, você pode falar um pouquinho desse tempo, dessa questão do salário maternidade e até da construção do valor do salário maternidade, das possibilidades, quando concedido? Então, o salário maternidade, ele pode ser deferido, né? 28 dias antes da data do parto, ou até 120, começa 28 dias e aí deferido mais 90 e alguma coisa. No total dá 120 dias. Ou 120 dias contado da data do parto, né? Uhum. Contado da data do parto, eu tenho 120 dias. Uhum. E aí, às vezes, qual o prazo que eu tenho para poder fazer esse requerimento, né? Às vezes o bebê nasce, e aí eu fico pensando, e agora? Qual o prazo? Né? O prazo é de 5 anos. O bebê nasceu, e aí eu tenho um prazo de 5 anos para poder fazer esse requerimento. O ano passado teve a MP 907, que ela falou que limitou esse tempo, né? Mas depois, então, o INSS editou uma nota técnica falando para não aplicação do período da vigência da MP. Né? Ele entendeu que, por exemplo, só aqueles nascimentos que aconteceram de janeiro a junho, eles ficariam prejudicados? Uhum. Não, né? E as outras teriam direito quando requerido no prazo maior, e aquelas quando requerido dentro do prazo que estava estabelecido na MP não teria direito. Então, elas têm esse prazo de até 5 anos da data do parto para poder fazer o requerimento, né? Ai, meu Deus, qual foi a outra pergunta? Sim, como que é feito esse cálculo? Esse cálculo, ele é feito o seguinte. Ele é feito da soma dos 15 últimos salários num período de 12 meses. Se nos 12 meses ela não trabalhou os 12 meses contínuos, eu vou fazer dos últimos 15 meses e vou fazer uma média, e isso vai ser o valor do salário maternidade que vai ser concedido a essa mãe aqui, no nosso caso, que é só a mãe biológica, né? Biológica, né? E aí, doutora, tem uma outra situação ainda. A gente tem casos, né, que nem é a mãe biológica. Por exemplo,
um casal homoafetivo de 2 homens não vai ter mãe biológica. Ou, por exemplo, um casal de... Um casal normal, digamos, não é normal. Um casal tradicional de homem ou mulher, vamos supor que ela não possa nem ser a mãe biológica e nem ser a mãe em substituição. Ela teria que ter uma doação de um óvulo de um terceiro desconhecido, né? Uma doação, vamos supor, a exceção da exceção. Vamos supor, uma doação de um óvulo, uma doação de um espermatozoide e um casal homoafetivo de 2 homens. Eu entendo também que um deles tem direito a receber o salário maternidade. Porque aí, quando eles vão receber essa criança em casa, se ele tiver lá a qualidade e a carência, esse pai, né? Ou, aliás, os 2, mas aí eu acredito que só um teria direito, eu entendo que só um. Ele vai ter que se dedicar a esse período de ambientação com essa criança, né? Exemplo, agora a gente tem o comediante Paulo Gustavo, né? Ele é casado com outro moço, com outro rapaz, só que eles fizeram tudo em um outro país onde é permitido determinadas coisas, que aqui no Brasil não é. Embora seja apenas por resolução, né? Eles foram... só que no caso deles, o óvulo foi doado e o espermatozoide são o deles, né? E aí eles tiveram os 2 bebês. E aí, se ele, no caso, ou o esposo dele, tivesse direito ao salário maternidade, tivesse a qualidade, a carência para pleitear, eu entendo que eles teriam direito ao salário maternidade, conforme o Conselho de Recursos já entendeu que um casal homoafetivo masculino, quando adota, tem direito. E o interessante que a doutora falou é que os conselhos, né, eles são compostos, né, por um servidor do INSS, né, tem servidores do INSS, tem pessoas comuns, né, e por isso talvez a gente tenha mais humanidade nas decisões dos conselhos do que daquela primeira análise que antigamente era de balcão, hoje não é feita mais, né, meu INSS, lá pelo servidor, que ele tá, tipo assim, ele tá adstrito a todas as normas, instruções, ofícios. A gente tem lei, mas o servidor do INSS, eles têm muito mais. Eles têm que fazer dentro daquele quadradinho ali. Se eles extrapolar, depois um dia vem um PA para eles responderem. É verdade. E aí, para eles concederem isso na primeira via administrativa, eles não vão fazer, porque não tem lei, não tem amparo, né? E esse caso do Conselho da Adoção Homoafetiva, ele só conseguiu a decisão positiva depois, ele protocolou em 2011, a decisão saiu em 2015, ele esperou 4 anos. E aí, a função social desse salário maternidade? Vamos supor que ele era uma pessoa que recebia, vamos supor um salário mínimo, né? Ele fez o requerimento administrativo no INSS, ele não pode ser empregado. Vamos supor que ele era do sítio, exemplo. Ele era trabalhador rural. Fez o requerimento, ficou lá esse período que ele tinha que dar atenção para a criança. Ele adotou a criança e não pode trabalhar e deixar o menino em casa. Então, ele adotou a criança, ele ficou esse período lá. E aí, 4 anos depois, né? Aí ele recebe esse valor. E a função social desse benefício? Nem foi atingida mais. A criança já passou 4 anos, os perrengues que ele tinha de passar lá na hora, se ele ficou sem remuneração, porque ele não estava conseguindo trabalhar. Passou, né? É muito importante a decisão positiva, mas em benefícios previdenciários eu penso muito na função social, né? Nos casos da mãe, ela teve a criança, ela precisa daquilo ali de imediato. A demora na concessão, aí, por exemplo, às vezes a criança já tem 6 meses quando é deferido, já passou, inclusive, o período dela retornar, já passou os 120 dias, né? Então, administrativamente, é muito complicado, né? A gente esperar isso e, no final, a função social do benefício, ela não ser atingida, embora não seja um benefício de caráter assistencial. Só vai ter direito quem tem as condições todas lá certinho, bonitinho. Mas a função primordial, ela não é atingida, que é proteger essa mãe, né, no seu estado, e a criança. É verdade. Uma dúvida que as pessoas sempre têm, me perguntam,
às vezes até colegas de outras áreas, né? Porque o mundo previdenciário é uma bolha, né? Depois que você entra nele, né? As pessoas ficam te olhando pela bolha, por aquele plástico, né? Como se você fosse uma pessoa estranha, né? E falam para mim, como você consegue entender isso? Todas as leis ainda valem para você falar desse jeito. Mas, então, assim, algumas pessoas me perguntam sempre. E aí a doutora pode falar um pouquinho disso para a gente, até para a gente ter essa discussão aqui. Quem é que paga? As pessoas têm muito essa dúvida. Eu vou receber o salário maternidade de quem? É o governo que me paga? É o meu patrão? Então, é um assunto que é interessante da gente sempre lembrar. Como é que é feito? Então, vamos lá. Eu, enquanto empregada de uma empresa, de carteira assinada, né? Os 120 dias, eles vão ser pagos, se eu estiver trabalhando de carteira assinada, pelo meu patrão, né? Ele que vai pagar. Aí, não é salário maternidade. Não é salário maternidade. Aí ai, meu Deus, me fugiu da cabeça. Quando o patrão paga. Meu Deus. É licença maternidade, né? Tem uma diferença que eles chamam, às vezes, de licença maternidade, as empregadas. O patrão, eu estou de licença maternidade, né? Porque não foi concedido pelo INSS, é pelo patrão. Esse patrão, aí ele vai pagar os 120 dias. Servidoras públicas são 180 dias, né? Estou de licença maternidade. Aí, determinadas empresas que têm acordo lá com o FAT também, mas são empresas muito grandes. Aqui em Rondônia, por exemplo, não tem nenhuma empresa desse porte. Amigas da criança, né? Que eles chamam empresas amigas da criança. Né? Recebe esse título. Aqui na nossa região, por exemplo, eu desconheço uma que seja assim, né? Aqui tem muitas, graças a Deus. Aqui não tem, aqui nosso estado ele não é muito industrial, o que movimenta aqui é a pecuária, é a agricultura, entendeu? Não temos muitas indústrias. Indústria que teve foi quando foi na criação das usinas do Madeira, mas não, tipo assim, indústria de produção não tem. Então, eu desconheço uma empresa que seja amiga da criança e que essa mãe receba Empresa Cidadão, o Valdemar está falando aqui pra gente, Empresa Cidadão. Também tem esse nome. Que a mãe receba esses 120 dias. Aí vamos lá, ela recebeu do patrão. E depois, então, o patrão, esse valor que ela pagou para essa empregada, ele é abatido em tributos, né? Ele vai fazer um processo lá de restituição na Receita Federal. Ele paga para a empregada e depois, então, isso é abatido em tributos, né? Agora, vamos supor, eu, Ednaí, trabalhei 12 meses, bonitinho. Eu adquiri a qualidade, que são 12 meses, né? E eu tenho a carência do salário maternidade, que é 10 meses. Ou seja, um mês antes de eu engravidar, eu já teria que ter vertido 10 contribuições. Então, eu tinha tudo. Tinha qualidade, tinha carência e engravidei. Mas nesse caso aqui, vamos supor, eu fui demitida. Depois de 3 meses que eu fui demitida, eu engravidei. Eu mantinha a qualidade, né? E aí, de quem que eu vou receber? Nesse caso, eu vou fazer o requerimento e aí eu vou receber do INSS, né? Vou receber os 120 dias lá do INSS. Mesma situação é da trabalhadora rural, que é segurado especial, irá receber do INSS. Da contribuinte individual, aquela que todo mês paga as suas contribuições, né? Antigamente era aquele antigo carnezinho, hoje ela entra lá no site do SAL, lá gera a guia e paga. A assegurada facultativa, que é aquela que também paga a cada 6 meses. A única situação que vai ser recebido pelo empregador é no caso da empregada que trabalha de carteira assinada. E quem paga é o empregador, recebe diretamente da fonte pagadora dela, né? Todos os 120 dias, acabou os 120 dias, ela retorna ao trabalho. E depois a empresa... Temos as domésticas também, né, doutora? Temos a questão da doméstica também. A doméstica ela faz o requerimento perante o INSS, né? E o INSS que vai conceder lá o prazo. A doméstica, ela tem são situações distintas, né? Ela é diferente da empregada normal, né? Mas não é a patroa que vai pagar, porque depois, então, não tem como ela compensar esse tributo e a empresa tem como fazer a compensação.
Nossa, é maravilhoso. E eu não sei se eu falo muito rápido, porque quando eu começo a falar, Não, destravei. tá ótimo. É interessante a gente perceber também que hoje em dia, no direito do trabalho, nas questões trabalhistas, né, na CLT, a gente não tem, desde a criação do FGTS, a gente não tem mais aquele, né, plus, que é a estabilidade do emprego. A estabilidade do emprego, ela é muito pontual para algumas situações, né? É aquela pessoa que participa de sindicato e outras situações, e a gestante tem um períodozinho mínimo de estabilidade. Então, é interessante a gente notar que até isso, no caso da reprodução assistida, é uma perda. Quando não existe essa possibilidade do salário maternidade para tanto a mãe biológica quanto aquela que fez a gestação, se uma fica sem o salário maternidade ou sem a licença maternidade, porque pode ser que ela tenha algum vínculo, né? Ela também vai perder o direito àquela estabilidade que pertence à gestante. Então, assim, é outra perda que a gente tem nesse momento. Então, assim, na realidade, é algo que precisa ser olhado, precisa ser reparado, porque não está se tirando meramente um direito previdenciário, está se tirando um direito trabalhista. E se aquela que passou pela gestação, e se ela foi dispensada? Como é que fica? Né? Então, assim, a gente tem que... Como é que é? O filho é da outra legalmente, né? Olha a situação, né? Então, na realidade, isso envolve tantas questões. Eu falo aos meus alunos assim, gente, vocês querem estudar direito previdenciário, mas vocês têm que entender direito trabalhista. O inverso, às vezes, não acontece, né? Mas o previdenciarista, ele precisa pensar com uma cabeça de quem já passou pela organização do trabalho. Porque eu digo sempre que previdência é uma resultante de quem trabalhou, seja de forma informal ou formal. Então, são aspectos que são tirados dessas situações porque são situações novas. E tudo que é novo no nosso país demora muito para ser legislado. Porque nós não temos aquela construção social legal de que os costumes fazem lei para a gente. Nós não somos assim. Então, esse fato de que tudo da gente tem que ser positivado traz esses atrasos e traz esses prejuízos. Sabe? Então, eu concordo com a doutora, assim, gênero, número e grau. É um prejuízo muito grande, porque a função social daquele momento, daquele benefício, se perde. E aí... Né? E eu não tinha parado para analisar, doutora, como é importante esses debates, né? Diante do viés trabalhista, né? Porque tanto a cedente aí, essa mãe em substituição, como que os empregadores hoje em dia, eles já não gostam, na maioria das vezes, de contratar uma mulher, porque sabe que ela pode vir a engravidar, e agora essa mãe em substituição, ela engravidou e não teve um filho. Pro patrão, para ele vai ser uma aberração, né? É uma aberração, porque ele vai falar, aí você tem que voltar no dia posterior à sua data do parto, porque na legislação não tem esse amparo legal. Né? O bebê nasceu, então volta, né? Você quer licença para quê? Entendeu? Olha a cabeça, né? É muito interessante, né? A gente tem que fazer essa mistura para a gente, às vezes, dar um pouco de humanidade nas relações, né? É muito bacana, né? Por isso é que eu gosto de bater papo. Por isso que eu gosto de entrevistar todo mundo. A legislação ela é muito fria, né? E essas questões, eu comecei a fazer tô fazendo essa pós em direito homoafetivo só para eu tentar aplicar tentar aplicar essas relações no direito previdenciário, que é algo que eu vejo que futuramente vai ter grande demanda, e vai ter grande demanda judicial, porque administrativamente não passa de jeito nenhum, né? Então a gente vai ter que começar a fazer jurisprudência para que posteriormente, né, isso venha tornar uma lei, igual aconteceu com os direitos LGBTI+, na questão da transfobia, né? De tanto, depois da decisão do Supremo, né, que veio ser criminalizado. Então, será que a gente vai ter que
nós, advogados aqui, fazer da ponta, que a gente lida aqui com o segurado, vamos ter que começar aqui da raiz, né? Aí a gente vai ter que ir provocando o judiciário, provocando, até a gente chegar no STJ, no STF, para que esses direitos eles possam ser equiparados a essas duas mulheres, né? Que, tendo em vista que elas cumpriram todos os requisitos lá da resolução do Conselho de Medicina e que foi tudo feito dentro da resolução que prevê, porque também não tem legislação, né? E aí, para chegar lá em cima no tribunal, para ver se um desembargador ou um juiz ele tem essa sensibilidade, né? E se desprender da legislação, né? E fazer essa análise extensiva do direito, né? Ele tem que fazer essa análise extensiva, porque se ele não fizer, ele vai não tem previsão na legislação, julga improcedente. Aí tu apela, tu faz um recurso nominado, não tem previsão na legislação. E a gente tem que ir se socorrendo, a gente não pode se conformar, nós advogados, porque nós somos o espelho dos nossos clientes, somos os braços, as pernas, tudo dele. Então, a gente tem que utilizar de todos os mecanismos recursais, processuais, para fazer com que esse processo ele suba nos mais altos níveis, porque às vezes, não sei, por um descuido, o magistrado hoje tem estatísticas que ele tem que julgar de 7 a 8 processos por dia, né? Então, ele tem que julgar muito. A gente entende que é desumano ele ter que analisar. A gente, às vezes, tem gente que faz uma expedição enorme, enfim. Não tô querendo aqui defender os magistrados, mas eles também têm uma sobrecarga e talvez ali naquela primeira situação não teve essa acuidade, né, de fazer essa análise de ampliação, extensão, analisar o caso com base nas relações homoafetivas, né? Com base diante de uma mãe que tem o desejo de ter um filho biológico que não pode gestar ele, né? Dessa outra mulher que cedeu toda a situação social, né? Que isso causa na vida dela, tanto do vínculo de emprego, né? E aí já seria, pensando para o viés trabalhista, se essa mulher, né, que cedeu o útero e depois, então, ela volta e aí ela sofre uma demissão. Eu penso até que poderia, conforme for o tipo de demissão, poderia caber uma indenização, né? Uma indenização devido a essa dispensa dela. Então, assim, é igual a doutora falou, vai abrindo várias caixas, né? Vai abrindo várias caixas. A gente teve no nosso país, né, assim, a gente é um país muito noveleiro, né, e nós tivemos uma novela chamada Barriga de Aluguel, né, que foi uma novela que começou em 1990. Gente, nós estamos em 2020, apesar de que esse ano é um ano que as pessoas falaram, já ouvi outro dia até na internet o seguinte, que as pessoas estão se recusando a ficar velhas esse ano, que elas não estão vivendo esse ano, que o ano está parado, né. Gente, mas 1990 para agora é muito tempo. E esse assunto ele não foi tocado em reformas trabalhistas, reforma previdenciária, ele não foi tocado. A gente teve essa novela, por exemplo, uma novela atinge todo o nosso país. As novelas são até exportadas, né? Isso foi em 1990 e a gente teve, em 2002, uma mudança de código. Essa mudança de Código Civil, ele não contemplou certas situações que vieram sendo colocadas a miúde, depois, em degrauzinhos, ok. Mas depois, por exemplo, em 2017, nós passamos por uma grande mudança na CLT, uma reforma trabalhista. Nada. Não prevê. Nós passamos ano passado por uma reforma previdenciária. Nada. Outro dia eu tive um cliente que falou para mim, doutora, eu limbo previdenciário. Eu falei, ninguém tocou nesse assunto. Sabe, não é um assunto que está aí remanchando, que a gente carrega nas costas, que a gente não tem resposta para o cliente. E aí a gente só arrumou um nome para ele, é limbo previdenciário, mas isso não quer dizer nada, porque efetivamente não significa nada para a pessoa. Significa que a vida dela está parada. E esse assunto, por exemplo, é um assunto que ele não entrou em discussão. A gente já tem 30 anos desse assunto. A partir da novela, que eu estou falando, a partir da novela, temos 30 anos. E 30 anos que isso passou em branco. Como se isso não fosse uma realidade na vida das pessoas.
E aí, quando a gente fala que essas comunidades a reprodução assistida é tanto para um casal tradicional quanto para as relações homoafetivas. E quando que a gente fala que a comunidade LGBTI+, toda, às vezes ela não tem voz na sociedade, tem gente que fala que vocês ficam com mimimi. Gente, essas pessoas existem. Não sei como, parece que a gente tem uma coisa aqui no olho da gente. Eu falo por eu mesma. Eu sei que existe, mas eu não vejo essas pessoas aqui na minha cidade. Eu não vejo essas pessoas aqui na minha sociedade, entendeu? Elas estão aí, eu sei que elas existem. Só que parece que os direitos delas é muito mais mitigados do que... E elas são pessoas humanas, como a gente, tem os mesmos... elas têm os mesmos direitos, né? Não é porque... eu tenho uma relação homoafetiva, eu tenho uma questão de gênero, que eu não vou ter o mesmo direito da outra pessoa, né? Que estaria dentro da caixinha do conceito de família tradicional, né? E essa questão das novelas, elas impactam muito. E não teve esse respaldo. Teve aquela novela que a neta batia nos avós, aprovou o Estatuto do Idoso, né? Que foi eu não me recordo, mas o Estatuto do Idoso só saiu por causa daquela neta que batia nos avós na novela. E aí teve um clamor social muito grande. Isso acontece. Gente, isso acontecia né? E aí quando viu lá na novela, os nossos legisladores, a gente tem que fazer uma lei sobre isso também, né? E aí, a barriga de aluguel foi lá em 1990. Tipo assim, isso é coisa de extraterrestre. Não acontece na nossa sociedade, né? Então, a população LGBTI, ela sofre muito. E não só isso, também a família... essa mãe, essa gestante em substituição, ela também vai sofrer todos esses impactos, mesmo se seja de uma família supostamente tradicional, né? Sim. Nós estamos com 42 minutos. Aqui é hora boa, né? Passa muito rápido. Eu sempre digo, eu faço sempre palestra sobre o rural, né? Eu amo falar do rural. E aí sempre eu ponho um slide em branco. E as pessoas falam, cadê? Eu falei, ele é invisível. Eu acho que se aplica, né? São pessoas invisíveis, né? E dentro dessa construção social, nós sabemos que nós somos todos tributados. Nós custeamos o Estado. Então, assim, são pessoas que têm o custeio, oferecem o custeio, mas não têm o retorno. Então, é um enriquecimento ilícito por parte estatal, né? Que está recebendo dessas pessoas e não está devolvendo para elas o que elas têm por direito. Porque a questão é que, quando a gente trata de lei, às vezes eu vejo muitas discussões, às vezes, de magistrados falando, mas não veio aquela palavra específica, então não se aplica. Eu fico olhando e falo, meu Deus, né? Só se usa hermenêutica no nosso país quando é do interesse de alguém. Por quê? A hermenêutica existe justamente para suprir a lacuna textual com entendimento. Mas as pessoas só fazem isso quando realmente é do interesse. E enquanto está sendo todo mundo custeado e aqui é só uma parcela prejudicada, então não tem problema. Mas a gente tem que rever isso, né? E a gente falar e a gente criticar ajuda muito. Olha, doutora, eu estou muito feliz com a sua palavra aqui e eu quero que, se você tem, assim, a gente ainda tem mais um tempo, eu quero aproveitar mais de você. Então, vou te devolver a palavra. Desculpa, porque às vezes eu me empolgo e começo a falar também. Mas eu vamos acho lá. Que nós, como os advogados previdenciaristas, a gente não pode se acovardar, né? Em momento algum. Nós não podemos tentar fazer asepsia de pessoa nenhuma, nem por gênero, nem por situação social, né? Porque se você resolve advogar na área previdenciária, quem vai te procurar, eu sempre falo, eu só lido com gente vulnerável. A pessoa me procura. Ou ela tá doente, ou ela precisa de um benefício porque tá doente, ou nesse caso do salário maternidade, ou ela vai passar por um estado temporário, né? Ela vai ficar vulnerável, né? Ou ela está velha e precisa se aposentar, né? Então, o principal é a gente não se acovardar, não ter nojo, que parece que tem gente que tem nojo de gente. Acho isso horrível, né? Igual a questão do rural. Eu adoro trabalhar com rural, tem até um problema. Eles vêm aqui e eu atendo, demoro 2h30 atendendo a pessoa rural. O meu dia acaba, porque eu fico perguntando. A prova é boa, né?
Ainda mais eu que morei no sítio, aí a gente entende um pouco mais, enfim, e a gente vai tocando nos assuntos, e demora, e a gente tem que ter essa acuidade, né? Até para o nosso processo ser melhor instruído, porque nós somos o primeiro juiz da causa, né? Para a gente ver efetivamente, no caso do rural, se aquela pessoa realmente é rural, porque vem. Aqui, para mim, também aparecem situações de pessoas que não são rurais, e eu falo para meu filho, eu sou advogada, eu não fabrico provas, eu sempre falo isso. Eu sou advogada, você tem que trazer a prova. Fábrica de prova, mas tem gente que dá um jeitinho, tem gente que me fala isso. Eu falo assim, então você vai lá com a pessoa que dá um jeitinho, porque eu não dou jeitinho, né? Se a pessoa realmente tiver direito, então a gente tem que ter, penso que é acuidade, né? Empatia e não se calar, né? A gente tem que ser reativos, né? E usar toda a nossa força, mas não a nossa força braçal, a nossa força que a gente estuda e para poder visando ajudar, a nossa força intelectual, assim dizemos, né? Que não é tanta, mas a gente tenta. Não, claro que sim. Advogar, eu sempre começo a dar aula, assim, pego uma turma nova, aí eu sempre pergunto quem quer ser advogado. Dois numa turma de 5, geralmente. Né? Se tu quer ser juiz, procurador, delegado, no começo do curso também, né? Porque no final do curso ele está dando, graças a Deus, ele acabar o curso. E se passar na prova da OAB, né? Porque ele já não aguenta mais, que ele não fala nem mais com a mãe. Né? Eu falo com meus alunos assim, eu sei que vocês não estão falando nem aluno de 10º período, quando eu pego, eles já chegam para mim e falam, eu sei que você não queria nem estar aqui. Ele fala, é verdade, professora. Mas a gente sabe disso. Porque é um dia a dia cansativo. São 5 anos, né? Um curso pesado, um curso, né, difícil, muita cobrança. E você acaba não estar vivo. Você ainda tem que passar na prova da OAB, né? Então é difícil. Então eu sempre falo com eles, mas eu falo, gente, olha só, advogar é falar, advocar, é nem falar pelo outro. Porque o outro, às vezes, não tem um argumento, não conhece a lei, você conhece, é você que tem que abrir a boca. Gosto muito do princípio da oralidade, que a gente tem no direito do trabalho, no consumidor, né? Que é ali, é na hora, excelência pela ordem, eu quero fazer consignar, coloca aí, entendeu? Eu quero agravar agora. Eu gosto muito disso porque prova que você tem que ser ágil no pensamento. E às vezes você não tem muito tempo com o papel na mão. E, às vezes uma instrução na hora certa vai fazer você conseguir o direito do seu cliente. Eu acho muito bacana, né? Advogar me seduz. Eu gosto de ser professora, mas advogar é bom. Então, doutora, eu quero te agradecer muito. Eu fiquei muito tocada quando você reproduziu aquela história das sementes, né? Porque eu ouvi isso dentro do meu mestrado. Eu queria que a senhora, se possível, pudesse repetir a história da semente, que eu acho linda. Eu sou mestra em educação agrícola, né? E dentro do programa de educação agrícola no Instituto de Agronomia, lá na Universidade Federal Rural, onde eu também dou aula, nós tivemos assim, várias pessoas de várias origens, né? Porque eu era do direito, mas tinha gente que era da educação no campo, outros eram psicólogos, então várias graduações no mestrado. E tinha até agricultores que passaram pela universidade, fazendo a graduação de educação no campo, estavam ali fazendo mestrado. E como agricultores, eles trouxeram para a gente a experiência das sementes. Porque nós tínhamos uma mestranda que era, a dissertação dela era sobre sementes crioulas, que são as sementes sem transgenia, sementes puras, sem modificação genética. Então, ela passou esse conhecimento para a gente. Que sempre que os agricultores se reúnem, os agricultores que fazem esse plantio com sementes não hibridizadas, não transformadas geneticamente, e eles querem fazer que a semente, que sempre exista a semente pura, eles não guardam, eles dividem entre eles daquela comunidade, porque eles sabem que se algum dia um não tiver, com certeza o outro vai ter, porque todo mundo tem. Então, conhecimento, eu sempre uso isso até para relacionar conhecimento. Conhecimento a gente não pode guardar para gente. Conhecimento a gente tem que espalhar, sabe? Igual amor, igual contato, né? Quanto mais a gente dá, não acaba, ele cresce, né? Existe um livro que fala isso, né? Que conhecimento é um sentimento que amor é um sentimento que quanto mais você dá, mais ele desenvolve dentro de você, e é verdade. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando você replicou essa mensagem,
porque eu penso que as pessoas acabam que elas estão se tornando muito guardadas dentro de si, sabe? E a gente precisa de um Frias. pouco mais de alteridade, né? Oi? Elas se tornam muito frias, muito gélidas, né? A gente precisa dessa alteridade, a gente precisa do outro. Porque sem o outro, a gente, sabe, se esvazia. Eu fiquei muito feliz quando você quis participar, sabe? Eu fiquei muito feliz quando você gostou do tema, sabe? Eu acho um tema rico, sabe? E sempre que você tiver alguma melhor, assim, surgiu isso, volta aqui, conversa com a gente, a porta está aberta. Eu quero fazer uma foto nossa, peraí, deixa eu fazer. Peraí, tem que ficar parada porque tem hora que... Isso. Acho que ficou boa. Se alguém tiver feito uma foto boa aí, manda pra gente, tá? Para eu depois salvar. E quero te agradecer, tá? Eu também Fica com Deus. quero agradecer a professora, gratidão, né? E tomara que as nossas sementes tenham voado para todo o Brasil, né? Com esse pouquinho de conhecimento que a gente tentou passar. Obrigada. Eu posso colocar live no YouTube? Pode? Ah, então tá bom. Agora o Instagram tá salvando no IGTV e aí vai direto pro feed e aí depois também vai eu coloco no YouTube. Então quem não tiver podido assistir, a gente manda o link e pode assistir lá. Tá bom, gente? Eita. Doutora, muito obrigada. Tá? Obrigada, Foi Eri. um prazerzão, assim, eu conheci a doutora Ednaí e fiz uma amiga nova. Gostei muito disso. Tá bom? Fica com Deus. Amém.